Fala, manos e manas, tudo bom com vocês? Eu sinceramente espero que sim. Vamos aqui começando mais um Contragolpe Cotidiano e hoje nós vamos falar um pouco mais sobre inteligência emocional e consciência social, que principalmente os homens precisam desenvolver e precisam começar a entender melhor como agir e como não agir em determinadas situações que muitas vezes vai ser de revirar o estômago e onde ele precisa ter um melhor, vamos dizer assim, jogo de cintura. Bem-vindos ao episódio de hoje, o baile de máscaras, então, produção. Solta a vinheta. Antes de seguirmos para o conteúdo, é importante fazer um pronunciamento aqui para corrigir uma informação que eu acabei passando para vocês de forma equivocada ali no episódio A Lady Murphy, tá? Um dos ouvintes entrou em contato comigo e me falou, olha, essa informação que você falou que a Thaís Araújo, no caso, não é mãe, tá incorreta, porque na verdade ela possui 2 filhos do casamento dela com o Lázaro Ramos, tá? Então aqui retificando a informação para o episódio A Lady Murphy. A atriz Thaís Araújo, juntamente com o ator Lázaro Ramos, possuem 2 filhos, ok? Só lembrando que o recorte que a gente acabou pegando foi um recorte ali que veio do Instagram, tá? E que o produtor de conteúdo, assim como eu, que foi o intuito no episódio Lady Murphy, a gente quis falar mais sobre a questão da incoerência, né, e do duplo padrão que muitas mulheres acabam tendo quando ignoram, né, a existência do relógio biológico, né, e também quando falam da importância de viver uma vida libertina para depois tentar ter uma vida de falso conservadorismo e tradicionalismo, tá? A mensagem fica, tá? Só precisava ser retificado esse trecho específico, tá? Para a gente ter uma informação o mais precisa possível, tá? E não só esse ajuste verbal aqui também está sendo feito, mas já está feito também tanto no YouTube quanto no Instagram, tá? A errata. Então você pode ver no comentário fixado do YouTube desse episódio em questão e também no post lá no Instagram. Já está publicada lá uma errata onde eu retifico essa informação, tá? Então ao ouvinte que me passou essa informação, muito obrigado, tá bom? E estamos aqui para fazer essa correção. Lembrando sempre que a culpa não é do interlocutor, pois como as feministas, a gente nunca assume responsabilidade por nada. E a culpa é sempre da produção, que não checa o material, que não faz a verificação antes de publicar o episódio. Não é não, produção? Mentiroso! Bom, agora sim, podemos dar sequência no conteúdo de hoje. O nome do episódio de hoje, Baile de Máscaras, foi escolhido pelo seguinte motivo: muitas vezes, ao longo da nossa vida, a gente vai se deparar com situações onde a gente vai estar no convívio com uma pessoa ou mais, né, no caso um grupo de pessoas, que não partilham muitas vezes dos mesmos valores, né, dos mesmos princípios, ou até mesmo das mesmas crenças, das mesmas ideias que nós, certo? E a gente precisa saber lidar com isso, certo? E saber lidar sem ter aquela, vamos dizer assim, aquela sensação de que a gente está se perdendo, ou então, às vezes, como outras pessoas falam, não, mas você está se vendendo, ou você está mudando quem você é. Não. Existe um motivo por trás de tudo isso, né? E acredito que principalmente nos meios, assim, mais, tanto no meio acadêmico e no meio profissional, muitas vezes você vai ter que se deparar com essa situação e ela é praticamente, assim, inevitável, né? No meio pessoal também, mas no meio pessoal você, vamos dizer assim, você tem mais liberdade para sair dessas situações, né, e também para evitá-las. No meio acadêmico, né, para quem aí está cursando faculdade e tudo mais, e no meio profissional já é mais difícil porque muitas vezes você é obrigado a participar ou de reuniões ou de trabalhos em grupo ou enfim, de algum tipo ali de aglomeração, né, em prol de um objetivo, seja da universidade ou seja da empresa, certo? Onde você vai acabar lidando ou tendo que lidar com esse tipo de situação de forma mais compulsória, né? E a análise que eu separei para a gente falar sobre isso é uma análise do Coruja do Carvalho, tá? Onde eu acho que ele, assim, trouxe muitos pontos bons que eu vou destacar aqui para vocês, certo? Mas que trazendo também um pouco uma conexão com o conteúdo que a gente traz aqui, o quão é importante que, principalmente, assim, as pessoas que estão me ouvindo, e a maioria são homens, né? Saber como agir nesse tipo de situação e como você deve estar, assim, bem resolvido interiormente, né? Para saber diferenciar
os tipos de comportamento que você pode ter ou não pode ter em determinado tipo de ambiente com determinado tipo de pessoas, tá? Porque acredito que isso vai te dar uma habilidade social e vai evitar com que você se coloque em situações complicadas ou mesmo que você, vamos dizer assim, passe por problemas que você poderia ter evitado, tá? Mas sem mais delongas, eu vou agora destacar o ponto aqui para vocês. E um detalhe. De tão bom que essa análise ficou, e eu acredito que a gente possa tirar lições importantes, o conteúdo do Baile de Máscaras vai ter 2 episódios. Então a gente vai começar no episódio de hoje e a gente vai terminar no próximo, ok? Mas vamos aos pontos agora. Ó o bicho vindo, moleque. Ó o bicho vindo, moleque. O primeiro ponto que eu acho que vale a pena destacar é a relação que a análise dele tem com um episódio recente que a gente colocou aqui, referente à lei de Gerson, né? Que inclusive é uma expressão que o Coruja usa bastante, né? Que é o famoso ri, levei vantagem, né? Então você vai ver que existe uma associação direta com o episódio da lei de Gerson, né? Que é aquela coisa, principalmente do brasileiro, de sempre querer levar vantagem em tudo, né? E inclusive ele vai até fazer um sinônimo bem engraçado aí na análise dele, então é uma coisa que eu achei que vale a pena destacar, porque a gente sempre fala aqui, né, nada no contragolpe é por acaso, então você vê que, acho que esse episódio vai abrir ideias para trazer outros episódios, assim como, por exemplo, foi a série da Lente Escarlate, a última série também do Efeito Dominó, que inclusive abriu margem para a gente desenvolver o episódio das iniciativas governamentais, então aqui a gente sempre está tentando correlacionar as coisas para trazer uma ideia mais, vamos dizer assim, mais abrangente e robusta para vocês. Bom, o segundo ponto que vale destacar é a questão da menção que ele faz à divisão da consciência humana, né, principalmente através do id, do ego e do alter ego, ou também conhecido como superego, né, que na verdade foi uma teoria, né, de personalidade proposta por Freud, onde ele diz que o id praticamente representa os nossos instintos, né, o ego representa a nossa percepção da realidade e o alter ego ou superego representa a nossa moralidade, ok? Sendo principalmente o id uma coisa mais inconsciente e o ego e o alter ego ou superego uma coisa mais consciente. Mas eu não vou entrar em muitos detalhes e vou deixar com que o Coruja, né, traga isso para a gente através da didática dele e dos exemplos que ele menciona na análise. O terceiro ponto importante a destacar é a dificuldade de mudança de mentalidade por parte dos mais velhos, né, fazendo uma ênfase especial ali na questão da geração boomer, né, que a gente já falou aqui exatamente quem são, né, principalmente ali na série O Efeito Dominó. Então, vale destacar que ele traz que existe uma espécie de razão neurológica, né, para o cérebro ele ser mais relutante a mudar de ideia, principalmente a partir de um certo tipo de idade, né, porque ele já entende aquele conhecimento como consolidado, ele entende que aquilo, na verdade, foram estratégias que tiveram um certo tipo de sucesso aplicando elas naquele contexto, então até por isso que as pessoas mais velhas têm um pouco mais de dificuldade de mudar de ideia, né. E outra coisa que ele também acha importante destacar no tocante a isso é a menção que ele faz principalmente de que por certas vezes a gente percebe que os mais velhos eles continuam dando os mesmos conselhos que eles receberam há tempos atrás para gerações subsequentes, né, gerações X, Y e tudo mais. Sendo que, na verdade, a dinâmica social que a gente tem hoje, ela é completamente diferente, né, juntamente aí com os valores sociais, questões éticas e morais do que a gente tinha em épocas passadas. E é justamente por esses motivos que muitas das coisas que eles falam hoje não se aplicam ou não vão ter o mesmo resultado que teriam na época deles. O quarto ponto relevante que vale a pena mencionar é a questão da correlação entre o processo de despertar com o desenvolvimento do alter ego, né? Inclusive ele vai até fazer a citação ali outro filósofo famoso também, né, que é o Nietzsche, né, na questão do Übermensch, né, que se eu não me engano está em um dos livros do Nietzsche, eu não lembro exatamente agora que livro que é, mas que o conceito por trás é justamente aquela questão do homem que ele olha a sociedade, né, analisa a sociedade e ele começa a desenvolver, né, a sua conduta e o seu caráter, a sua moralidade, a sua ética a par do que a sociedade está pregando, né? Então é justamente aquela parte de individualização da questão moral e ética, justamente porque esse homem ele não vê que essa sociedade atual ela acaba expressando, né, ou muitas vezes assim cultuando aqueles princípios ou valores que ele entende que na verdade seriam funcionais para a sociedade. O quinto ponto aí que vale um asterisco
é a questão do conceito de solipsismo, né? Inclusive é outra palavra que ele também usa bastante lá no conteúdo dele, né? Que basicamente, né? Eu não vou também me estender muito porque ele vai discorrer isso mais profundamente na análise, mas é a questão de aquela ideia, né? De que além de você só existe as suas experiências. Então é como se, vamos dizer assim, que tudo aquilo que você diz ou aquilo que você faz, você entende como certo e como verdade, porque na verdade você viveu isso, certo? Mas que muitas vezes você não tem como provar isso como sendo verdade absoluta ou uma verdade inquestionável, justamente porque aquilo só aconteceu com você e através da sua visão e através da sua experiência, o que é completamente diferente para outros indivíduos, né? Então eu acho que é uma questão assim que vale a pena destacar para a gente prestar atenção aí no que ele vai dizer. O sexto ponto interessante é a questão da camuflagem social, né, através de uma espécie de modelagem e adaptação do indivíduo, que é justamente aquela coisa que a galera diz popularmente do jogo de cintura, né? Então é saber com que pessoas que você está andando, né, e qual ambiente que você está e o que aquele ambiente ou pessoas, né, vamos dizer, entre aspas, permite você fazer ou não permite você fazer. Então é você ter, vamos dizer assim, aquela espécie de consciência, né, social, para saber que ali você pode às vezes dizer uma coisa, às vezes que é uma verdade, mas é uma verdade assim mais suave, ou às vezes em outros ambientes ou com outras pessoas você pode dizer uma verdade assim que seja mais áspera e tudo mais, ou às vezes você tem que dizer a coisa que é de senso comum, ou muitas vezes você às vezes tem que até concordar com coisas que naturalmente você discordaria, e que isso por natureza é difícil, né? Porque o tempo todo a gente está querendo mostrar as nossas ideias, né? Mostrar quem a gente é, e às vezes isso não é o melhor conselho, por mais que tentem propagar isso à torta e à direita nas outras mídias sociais. O sétimo ponto que eu acho importante a gente destacar são as menções que o Coruja faz a dois conceitos principais. O primeiro, que são os degraus de Maslow, e o segundo, que é a janela de Overton, né? Então, para vocês terem uma ideia, muitas vezes através da análise de outros produtores de conteúdo, ou através de interações com vocês, ou através de situações que eu passo no dia a dia, isso que acaba trazendo assuntos, né, ou ideias de como montar os episódios e tudo mais, até porque geralmente, pelo que eu vejo, os produtores de conteúdo às vezes têm uma ideia muito clara, né, ou às vezes até já explicaram isso em outros episódios, mas que às vezes acaba ficando confuso para quem está chegando agora, ou mesmo acabou a explicação não sendo tão simples assim, né? Então, lembrando que a melhor resposta geralmente é a mais simples. E aí, justamente, é esse o intuito que a gente vem aqui no Contragolpe e tenta elaborar um episódio no qual a gente traz o conceito e, ao mesmo tempo, correlaciona isso com a questão dos relacionamentos modernos, tá? Mas eu não vou entrar muito nesses dois assuntos, porque o Coruja vai citar, né, na análise, e outro também porque são episódios para a gente abordar esses assuntos futuramente, mas já vale aí o lembrete que em próximas vezes a gente vai acabar abordando esse tipo de temática aqui. O oitavo ponto que não podemos esquecer, e eu confesso que esse foi difícil de entender, principalmente ali nos meus anos mais jovem, certo? Que hipocrisia e falsidade são pilares bases do funcionamento da sociedade. Então, aquela coisa. Na verdade, quando eu era mais jovem, eu acabava percebendo isso, mas sempre foi difícil de engolir, porque, exatamente como eu falei em algum ponto anterior, que nós o tempo todo, às vezes, temos aquela questão de querer mostrar quem realmente você é e tudo mais, e às vezes a vida, ou às vezes até outras pessoas acabam aconselhando a gente, falar, olha, sim, é importante você ter o seu ser e tal, e de você saber quem você é, e você poder se expressar e ter as suas ideias e tal, porém, não é em todo lugar, não é com todo o grupo, e não é em toda ocasião que você vai poder fazer isso sem ter algum tipo de represália ou acabar entrando numa situação que traga resultados negativos para você. Então, essa é uma coisa importante também que ele vai acabar mencionando e eu acho que vale a pena a gente deixar claro aqui. E o nono e último ponto é a importância do silêncio, né? Destacado aí desde épocas antigas e até também por grandes filósofos, né? Então você vai ver que o Coruja vai falar isso, né? Mas ele vai trazer uma visão um pouco diferente do silêncio, né? Que não é aquela coisa estática, né? De você agir praticamente como uma estátua e ficar que nem uma múmia, quieta completamente, mas é um silêncio, vamos dizer assim, um silêncio ativo, né? Aí você pergunta, pô, mas como seria isso? Obviamente que eu vou deixar ele também destrinchar um pouco mais sobre isso, mas é aquela coisa onde você demonstra interesse, mas você deixa a pessoa falar mais, entendeu? Para você saber mais sobre ela e
esse interesse demonstrado pode ser falso ou pode ser verdadeiro, mas o que é importante é você praticar esse tipo de silêncio com uma forma mais ativa, até mesmo em prol da sua imagem perante o grupo. Porra, tudo isso? Creio que com esse sumário aí feito, né, praticamente fica mais fácil da gente absorver as principais ideias, né, contidas na análise do Coruja. Inclusive, ele até usou um outro nome para o que a gente chama aqui de baile de máscaras. E qual foi o nome que ele usou mesmo, produção? Sobrevivência social. Uma coisa muito importante porque, bom, as regras do jogo estão aí, né? O jogo precisa ser jogado. Eu sempre vou por aquela, né? Não odeio o jogador, odeio o jogo. Só que você não pode fazer nada para mudar o jogo, né? Já tentamos fazer isso como comunidade, já tentamos unir os homens várias vezes, não deu certo e agora o que nos resta é jogar de acordo com as regras, né? Dançar conforme a música. Então eu vou meramente compartilhar a minha prática de porte social e, obviamente, não é um manual para ninguém, tá? E principalmente não é um manual para ficar dando pernada nos outros, porque aqui no Brasil, né, mano, tem muito essa cultura do hihi, levei vantagem. Brasileiro é complicado, mano, ele dá a rasteira até em cobra. Então você pode ver, né, que tem muitos vídeos aqui no YouTube brasileiro fazendo sucesso com títulos do tipo como manipular as pessoas ou coisas do gênero, né, como conseguir o que você quer das pessoas, como dizer o que as pessoas querem ouvir e tal. O que eu faço e o que eu vou compartilhar aqui com vocês é meramente como eu ajo para não perder vantagem e não para levar vantagem, tá? São as minhas estratégias de sobrevivência social. Então, depois desse disclaimer aí, né, vocês sabem como o brasileiro é competitivo, ele gosta sempre de ficar criando revanchismo e tal, principalmente homem, que é muito competitivo também. E veja só, essas características brasileiras e masculinas que eu dei aqui já são meio que uma parte do conteúdo, né? E eu vou recitar elas mais à frente. E essas são coisas que eu percebi na minha vivência. Outra coisa que eu percebi também é que socialmente as pessoas são meramente ego e id, tá? Eu sei que essa ideia freudiana aí de ego, id, alter ego ou superego, né, são essencialmente visões bem ultrapassadas para a neurociência atual, a psicologia atual, mas assim, para a simplificação dialética que eu vou fazer aqui, elas são válidas, tá? Então o id é o que já nasce pronto, tá? É o seu instinto, é basicamente o seu lado animal que tenta se satisfazer. É buscar comida, é buscar abrigo, é buscar sexo e vantagens imediatas aí. O ego, ele é a projeção social do indivíduo, tá? É o que literalmente controla o id. O fato de você se vestir e como você vai se vestir vai depender do seu ego, tá? Como você vai se portar na sociedade vai depender do seu ego. E o ser humano é uma criatura de muita neuroplastia, é a criatura mais neuroplástica que existe de fato. Então ele nasce com o id pronto, tá? Coisa de comer, se proteger, buscar abrigo, buscar vantagens imediatas. E o ego ele vai se formando a partir do que o indivíduo ele vai observando na sociedade dele. E isso pode mudar ao longo da vida porque indivíduos mudam de tribos, né? Mudam de sociedades, mudam de culturas, muitas vezes em sua vida. Só que essa capacidade vai atrofiando, entre aspas assim, né? Ou se consolidando, depende, conforme o tempo vai passando. E é por isso que você vê pessoas mais velhas, mais cabeça dura, sabe? Aqueles boomers que acham que sabem de tudo, que já viveram tudo e que são os donos da verdade e mal conseguem se adaptar ao mundo de hoje, pelo menos não funcionalmente, né? São bastante hipócritas também, ficam dizendo, você fica toda hora na frente desse computador, quando na verdade é o tiozão do Zap, ou come tudo quanto é merda da mídia tradicional, né? Da TV, e vive também na frente da TV e tal, é dependente também da tecnologia. Tem muita hipocrisia aí, porque, bom, tem o seu ego muito inflado e muito consolidado. Isso porque o ser humano ele chega a uma certa idade onde ele já se adaptou ao meio e ele não precisa aprender mais nada de novo. Então a própria consciência que já falei a vocês é basicamente a ferramenta que nós usamos para justificar nossas demandas emocionais. Dizem para essa pessoa mais velha que ela é mais experiente, ela sabe de tudo e tal. Então a quantidade de boomers que vem destruindo a vida das gerações mais jovens, né, com essas práticas assim que funcionavam na sua época, mas não funciona mais hoje, como, vai fazer faculdade que sua vida vai estar feita. E não é bem assim. Se você encontrar a mulher certa e se casar e ter filho, você vai ser realizado. E não é bem assim. Se você investir numa casa com a sua parceira, não vai ter erro, sabe? É um investimento muito bom, é o melhor investimento que tem. Filho é o melhor investimento que tem. Cara,
Isso funcionava na época deles, onde eles aprenderam e eles consolidaram isso e acho que funciona até hoje. Não funciona mais, o mundo mudou e eles não mudaram junto com o mundo. Por quê? Porque o ego deles já foi consolidado, tá? Então prestem atenção nisso aí. E o alter ego é o que controla o ego. Já que o ego controla o id, logo o alter ego também controla o id, né? Lógica básica, certo? Se A maior que B e C maior que A, logo C também é maior que B. E o alter ego é a parte que o ser humano naturalmente menos desenvolve, tá? Principalmente nos dias de hoje, numa sociedade mais feminina de fato. Uma sociedade que é basicamente só projeção social. Então as pessoas hoje, elas ficam mais entre o id e o ego, né? Elas ficam flertando entre satisfazer os seus desejos mais egoístas, mais primitivos e se portar socialmente para não perder crédito social, né? Então esse é um comportamento bem feminino. Então o alter ego ele vai ser assim os princípios individuais, né? Vai ser o desenvolvimento do lado espiritual, de fato. Vai ser assim os últimos degraus de Maslow. É aquela parte mais masculina, mais independente do cara que ele não baseia a bússola dele pela sociedade, ele não tem tanta validação externa assim, né? É uma coisa que ele observa o mundo e cria seus princípios a partir da própria moral, da própria justiça. É o que o próprio Nietzsche chamava de Übermensch. Mas se tem uma coisa que eu aprendi é que o alter ego ele deve ser desenvolvido, faz parte do processo assim de individuação, tá? É o processo da Red Pill mesmo, o processo do despertar, que você é um indivíduo à parte da sociedade. Porém, é amplamente sabido que as pessoas muito raramente desenvolvem esse lado. Então, eu já me porto socialmente sabendo disso. Então, como é que funciona a projeção social das pessoas? É basicamente o solipsismo, tá? É aquele ditado, né, que eu não sei de quem é exatamente. Mas é dito que, além de você mesmo, só existem as suas próprias experiências. E as pessoas, elas se portam assim. É o que elas esperam de fato, elas esperam que as outras pessoas sejam iguais a ela. E é por isso que quando você demonstra uma disrupção social, que é muito comum aqui no nosso conteúdo, né? É uma coisa que não é amplamente sabido pela sociedade, elas se rebelam bastante. Então eu vejo muita dificuldade aqui de homens da comunidade de se portarem dessa forma, né? A famosa mask pill, de se camuflarem entre os normes. E isso, ao meu ver, é no mínimo uma disfunção social, tá? Se você não tem a capacidade natural do ser humano de se camuflar no meio onde você está, né? De socialmente se adequar ali, só que sem perder a sua identidade, né? Sem se perder no personagem, cara, provavelmente você tem um nível assim de retardo ou de autismo. Eu não estou falando isso de uma forma pejorativa. Mas é comum do autismo essa dificuldade social, porque essa capacidade social humana de se portar em diferentes grupos sem se perder no personagem é meio que um dom natural que nós temos como seres sociáveis, tá? E é claro, existem pessoas que têm mais facilidade com isso, como aquele seu amigo extrovertido, que ele flui muito bem entre diferentes grupos sociais ali, né? Ele fala com todo tipo de gente, ele é mais socialmente eclético e tal, e existem pessoas que são mais introvertidas mesmo. Mas, no geral, essa capacidade de entender as emoções sociais e se portar de acordo é algo natural do ser humano, tá? É quase como uma arma humana, tá? Desenvolvida através de vários milênios de adaptação aí social nossa. E como qualquer capacidade humana, né, ela também é hipertrofiada com a prática. E é possível também que você aumente a eficiência dessa prática com a teoria, né? É literalmente como fazer academia, mano. Se você fizer de qualquer jeito, sem estudar a teoria, você vai ter resultados, né, através dos exercícios ali. Mas se você estudar antes como se nutrir ou como fazer o movimento certo, você vai ter uma eficiência maior. Então, o que eu aprendi na teoria? É o que eu vou compartilhar aqui. Vejam só. Na sociedade, principalmente na sociedade de hoje, as pessoas elas vivem na eterna peleja entre satisfazer os instintos pessoais, ou id, e ganhar crédito social, manter o crédito social, se portar dentro da sociedade, o ego. Os instintos básicos humanos são fáceis de saber, né? Todo mundo sabe quais são, todo mundo tem eles. O ego, ele vai depender do grupo, tá? E dentro da sociedade existem diferentes grupos. Então as pessoas elas vão, dependendo do grupo, querer se adequar a diferentes coisas. E isso é o grupo que vai dizer.
E como eu digo a vocês, a consciência não é nada além de um culpe, cara. Ela é a justificativa racional para as nossas atitudes meramente emocionais. Então ninguém vai saber que está fazendo aquilo por mero instinto. Vai justificar depois por que está naquele grupo, por que gosta daquela música, por que fez o que fez, quando na verdade é só para ganhar crédito social. O ser humano funciona assim, tá? E isso é muito importante para a gente saber como se portar nesses diferentes grupos. Então, cada grupo ele tem uma janela de Overton, tá? A janela de Overton ela é basicamente dividida em 3 seções. A esquerda, o meio e a direita. Sendo a esquerda o que é tratado como óbvio para aquele grupo, é uma coisa que se você disser, as pessoas vão falar, tá, mas todo mundo já sabe disso, é óbvio. O meio é aquilo que é aceitável. E a direita, né, vai ser, obviamente, aquilo que é inaceitável, onde o grupo ele rejeita completamente. Vamos pegar a nossa comunidade cibernética aqui dos homens, principalmente homens que seguem o seu próprio caminho, tá? Aqui nós temos a esquerda, que é o tipo, casar é suicídio social e financeiro. Todo mundo aqui sabe disso. Se você disser isso, os caras vão falar, tá, irmão, mas, pô, quem não sabe disso hoje? O meio aqui é tipo... o Volcel é a forma mais segura de se viver hoje, o casualzão com segurança também é uma forma praticável até então, tá? Então esse é o meio. Existem algumas divergências, existem pessoas que preferem Volcel, outras que preferem o casualzão, outras que preferem, né, viver de relacionamentos de curta duração, não necessariamente casual, mas é um namorico assim de poucos meses ou poucas semanas, sem coabitação, é claro. E tem o direito, que é o quê? DOL, por exemplo. São poucos que estão lá e muitos se rebelam a esse argumento. É o waifuísmo. Então, assim, se você quer se camuflar num grupo social ao qual, vejam só, você é obrigado a participar, seja por questões familiares, por questões profissionais, você sempre vai querer se manter do meio para a esquerda dessa janela de Overton, tá? Você vai falar o que é óbvio e o que é aceitável somente. Claro, sem se perder no personagem. E vejam só, é uma prática que tem que ser obrigatória. Você não vai querer se meter num grupo ao qual você não tem necessidade nenhuma de participar, só para interagir ou só para ganhar validação daquele grupo e tal. Não. Então é o que eu faço. São ambientes que eu tenho que participar, tá? São ambientes que eu sou obrigado a participar para viver socialmente, para não ser tratado como estranho, para, enfim, não receber sessões sociais as quais me prejudicariam. Então, nesses grupos, suspendo o meu ego, a minha projeção, e eu vivo de alter ego, mano. Eu vivo de falsidade, e é isso aí mesmo. A falsidade e a hipocrisia são os pilares basilares da sociedade. Sem falsidade e sem hipocrisia, irmão, a sociedade só viveria em guerra, tá? Então são literalmente males que vêm para bem. Então, se você tiver com seu alter ego em dia, bem exercitado, bem hipertrofiado, né, você não vai se perder no personagem, você vai facilmente discernir o que é o seu id, o seu ego e o seu alter ego. E, cara, se você tem, assim, um pouquinho de inteligência emocional, é perfeitamente inteligível o que aquele grupo aceita ou não ouvir, tá? E você sempre vai ficar no limite do aceitável, cara. Não queira falar o inaceitável, senão você vai ser rechaçado pelo grupo. Outra coisa que eu uso bastante é o silêncio, cara. Nossa, quantidade de filósofos e pensadores marcantes na nossa sociedade humana que falaram sobre o poder do silêncio, né? Só que existe uma má concepção a respeito desse silêncio social. As pessoas acham que o silêncio é meramente você ficar com cara de paisagem, um introvertido ali, estranho ao grupo, completamente sozinho, sabe? Sendo um recluso, né? Isso aumenta a ansiedade social do grupo e as pessoas começam a, por incrível que pareça, dar uma atenção a você a qual você não quer ter, uma atenção negativa. Não façam isso. Sempre tentem parecer o mais norme possível. Então, assim, uma coisa que eu percebi é que quando você fica, assim, muito caladão, as pessoas começam a notar você. Quem é aquele estranho ali que fica calado o tempo todo com cara de paisagem, só olhando todo mundo, sabe? Parece que você tá tramando alguma coisa. Parece que você é alguém perigoso, entendeu? O ser humano, ele não gosta muito disso. Ele não gosta de pessoas que não interagem no grupo porque parece um infiltrado ali que tá só filmando tudo para passar essas informações para um outro grupo. Porque lembre-se, evoluímos em tribos, cara. Infiltrados na tribo chegavam ali para ganhar informações e depois voltar com a sua tribo natal para, né,
atacar a tribo em que ele estava infiltrado. Então, isso gera uma ansiedade social muito grande no ser humano. E logo você também vai ser rechaçado, mais cedo ou mais tarde, tá? Se você continuar com essa atitude. Então o silêncio, ele é um silêncio ativo. É aquele silêncio onde você parece ser inteligente, parece estar realmente interessado, sabe? As pessoas, no geral, elas gostam muito mais de serem ouvidas do que ouvir. Então demonstre um falso interesse, é claro. É natural que seja um falso interesse, né? Se não for falso também não tem problema. Mas demonstre interesse no que as pessoas têm a dizer, tá? E mantenha-se em silêncio ouvinte, um silêncio ativo. Não fica fazendo aquela cara de paisagem de alguém que não sabe se portar, entendeu? Isso gera ansiedade, mano. Faz aquela cara de interesse, sabe? Tenha postura. E aí as pessoas não vão ter muita desconfiança de você. Elas podem até achar que você é idiota, tá? Como diz o ditado, né? É melhor ficar em silêncio e deixar com que as pessoas achem que você é um idiota do que abrir a boca e acabar de vez com uma dúvida. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Bom, tá aí o conteúdo muito bom dessa catarse que o Coruja fez. Ah, mas o que é catarse? Bom, primeiramente, catarse é uma palavra que o Coruja usa direto no canal dele, tá? E eu tentei pesquisar aqui para trazer uma definição mais simples para vocês entenderem. Então vamos lá. Catarse significa uma espécie de limpeza ou purificação pessoal através de um desabafo ou confissão, trazendo aquele sentimento de alívio para o interlocutor e ou para seus ouvintes. Então, voltando agora para comentar sobre a análise do Coruja, eu achei muito proveitoso no sentido de, assim, como a gente pode lidar melhor quando na presença de outras pessoas ou em grupos que não partilham das mesmas ideias ou dos mesmos valores que você, que eu ou que qualquer um aqui que esteja ouvindo. Sem achar, eventualmente, que você está se vendendo, se perdendo ou deixando de ser quem você realmente é. Focando única e exclusivamente em se misturar ao ambiente, de uma forma que, por mais que seja artificial, mas que aos olhos dos demais pareça orgânica. Que é exatamente o que a gente fala aqui na comunidade de Mask Pill, né? Inclusive, essa análise do Coruja foi tirada de um vídeo onde ele explica exatamente o que é a Mask Pill, que esse, na verdade, é o conceito de Mask Pill de acordo com as ideias dele. Para finalizar aqui a conclusão do contragolpe, é de uma relevância ímpar esse tipo de conhecimento, porque, por exemplo, no meu caso, eu já me deparei diversas vezes com esse tipo de situação, e imagino que vocês também, principalmente quando mais jovem, onde eu travava esse dilema interno comigo mesmo, e às vezes até criticava outros que tinham essa habilidade social mais apurada, que poderiam ser falsos, duas caras, ou até coisa parecida, e só foi através do tempo e experiência, e também principalmente através dos conselhos do meu pai, que me fizeram ver as coisas por uma outra perspectiva. E como aqui a gente sempre tenta ressaltar a importância da figura masculina e que por N fatores, infelizmente nem todos talvez tiveram a sorte de ter um pai como o meu, eu achei importante compartilhar essas sacadas, né, que o Coruja trouxe, principalmente para aqueles que às vezes podem se sentir deslocados ou até sem saber como reagir em situações adversas do cotidiano. Então, tá aí, né, a explicação e a conclusão aqui que a gente pode tirar dessa primeira parte, lembrando que em breve teremos a segunda parte do Baile de Máscaras. Aguardem. Antes de encerrarmos, sempre vários lembretes. Não se esqueça de acompanhar o conteúdo do canal pelo Amazon Music, pelo Apple Podcasts, pelo Google Podcasts, pelo Spotify, pelo Instagram e pelo YouTube. Ufa! Na questão principalmente do YouTube, checa se você está inscrito. Se você não estiver inscrito, por favor, considere se inscrever, porque isso ajuda bastante a gente. Assim como o seu like, e sinta-se à vontade para interagir com a gente na seção dos comentários, tá? Todos vocês são bem-vindos. Na questão do Spotify, não se esqueça de avaliar o podcast. Como que você faz isso? Na página principal, lá da plataforma, você clica nos 3 pontos, nos 3 pontinhos vai abrir uma lista de submenus, você procura aquela que tem um ícone de uma estrela, né? E lá você faz o ranqueamento do podcast, e isso ajuda muito a gente perante a plataforma, e isso faz com que o Spotify entenda que aquele conteúdo é um conteúdo de valor e que está agregando alguma coisa para você, tá bom? Se precisar entrar em contato com o canal, não se esqueça que vocês podem utilizar tanto a DM do Instagram, como também o e-mail, né, contragolpecotidiano@gmail.com, tá bom? Sintam-se à vontade aí caso precisem falar comigo, ou para interagir de alguma forma, tá bom? E tanto na questão do Spotify quanto no YouTube, sempre deixem
ou sempre garantam que os seus sininhos estejam respectivamente ativados para que vocês recebam uma notificação toda vez que eu postar um episódio novo. Por hoje é isso, um abraço e até a próxima.